Olá, queridos! Paz a todos! Sejam muito bem-vindos em meu canal. Se você não me conhece, eu sou Micael Henrique e aqui todas as semanas nós temos vídeos teológicos e de aula de apoio das lições bíblicas da CPAD para auxílio de professores e alunos. Como é do conhecimento de quase todos, as lições bíblicas da CPAD nesse terceiro trimestre de 2023, tratando do tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Já estamos na lição de número 5, que tem por título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno, e as outras 4 aulas anteriores você pode acessar aqui no nosso canal e completar aí o conteúdo, o aprendizado com estas aulas. Eu queria, antes de iniciarmos a exposição da aula, pedir a você que deixe o seu like, clique aí no gostei, inscreva-se no canal para ser avisado todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão aqui abaixo, tá joia? Lição de número 5, o título, o tema conforme está aí na imagem introdutória, a dessacralização da vida no ventre materno. O que é dessacralização? Ou dessacralizar, o ato de dessacralizar. Algo sacro é algo santo. Algo sacro é algo puro. Por exemplo, quando nós falamos de música sacra, queremos remeter à ideia de música com uma letra sadia, uma letra que transmite valores, algo sacro. E a dessacralização da vida no ventre materno é o ideal, é o pensamento, é a ideologia que desconsidera a vida como algo abençoado, como algo sagrado, como algo de origem divina. E infelizmente as ideologias pós-modernistas, progressistas, como nós estamos aprendendo nesse trimestre, elas trabalham para desconstruir a ideia de que a vida humana é algo sacro. Essas ideologias trabalham aí na contramão da ideia bíblica, da ideia cristã, da ideia judaico-cristã, de que a vida é um dom de Deus, de que a vida é algo concedido por Deus. E infelizmente, queridos ouvintes, é alarmante as investidas para legalizar no Brasil e em diversos países do mundo já foi legalizado o ato de tirar a vida de uma criança, de um feto, e nós vamos trabalhar um pouco disso aqui nesta aula de hoje. É importante nós salientarmos, pois estamos falando da dessacralização da vida no ventre materno, então o ato de tirar a vida de um bebê, de um feto, de um embrião antes do seu nascimento, é importante levantar aqui uma dúvida. Porque do ponto de vista bíblico, teológico, ou do ponto de vista da ciência, quando é que nasce a vida? Onde é que a vida começa? Onde é que a vida se origina? Se nós trazermos aqui, e é indispensável que você, professor, ou você, aluno que vai comentar na aula, saiba disso, se nós trazermos aqui do ponto de vista
biológico, perceba que eu não estou falando do ponto de vista teológico, divino, mas do ponto de vista biológico, o desenvolvimento humano inicia-se na fecundação, que é quando o gameta masculino ou o espermatozoide se une ao gameta feminino, ao óvulo ou ovócito, e forma uma única célula que tem o nome de zigoto. Esta célula, zigoto, ela já tem em si a possibilidade de ser vista a olho nu, depois de poucas semanas, como um grão pequenino, que contém cromossomos e genes. O que é isso? As unidades de informação genética daquele pequeno embrião, pequenininho, minúsculo, que após 6, 7 semanas já é possível ouvir através da ultrassonografia os batimentos cardíacos, já estão ali, naquele pequenino embrião, as informações genéticas derivadas da mãe e do pai que geraram aquele pequeno embrião. Ou seja, a vida começa muito antes do parto. A vida começa até mesmo muito antes da mulher descobrir que está grávida. E a bem da verdade, algumas descobrem rápido, logo nas primeiras 8 semanas. Outras descobrem posteriormente. E ainda que uma mulher descubra de forma muito rápida, já é possível detectar que há um ser sendo gerado ali no seu ventre. Logo, a vida inicia muito antes do momento do parto. Nós temos o costume, Brasil e diversos outros países, a maioria deles, de celebrar o aniversário, os parabéns, do dia do parto em diante. Olha, completei 1 ano, 2 anos. Porém, quando uma criança completa 1 ano, nós sabemos que 1 ano depois de nascida, depois do parto, mas de vida, já é pelo menos 1 ano e 9 meses aí aproximadamente. Porque a vida começa muito antes daquilo que é o momento do parto. O salmista Davi, de forma muito extraordinária, no Salmo 139, versos 13, 14, 15, 16, descortina isso de forma maravilhosa. Olha o que Davi escreve. Deus possuiu o meu interior e me formou no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Aqui o salmista está falando da incompreensibilidade. É impossível o homem compreender perfeitamente como que esse ato de formação tão extraordinário acontece. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Deus, viram meu corpo ainda informe. Ou seja, os teus olhos, Criador, viram o meu corpo formado, pronto, quando eu era um zigoto, um pequeno grão. Os teus olhos já me viram. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem uma delas ainda havia.
Ou seja, Davi expressa aqui, queridos irmãos, que a vida está ligada lá ao processo de fecundação, muito antes da concepção, muito antes dele já ter a forma completa do pequeno bebê ali no ventre da mãe. Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos da vida, em todos os processos formativos, até mesmo da vida intrauterina, até mesmo dentro do ventre da mãe. Nós, como cristãos, como povo, discípulo de Jesus e que crê na inspiração, inerrância, infalibilidade das Escrituras, como um povo temente a Deus, nós não podemos negociar esse, que é um dos valores bíblicos tão preciosos. E qual é a ideologia que quer dessacralizar, que quer enxergar a vida como algo fútil, como algo banal, como algo efêmero, trivial, como algo sem valor? O que é que essa ideologia transmite? Seus propagadores. Olha, eu nasci, eu tenho vida, eu tive o direito, o privilégio de estabelecer uma vida, mas eu tenho total direito de impedir que outra vida nasça. E isso, infelizmente, vem aí aumentando cada vez mais. Para que vocês tenham uma ideia, uma rápida e pequena pesquisa realizada, está aqui no quadro, 1 a cada 5 mulheres na América, e esse dado é aproximado para o planeta, para o mundo, mas a pesquisa aqui de forma mais direta está relacionado aos Estados Unidos da América. 1 a cada 5 mulheres ou 20 a cada 100 mulheres, isso dá 1/5, elas praticam voluntariamente o ato de cessar, de tolir, de tirar a vida dos bebês ainda no útero materno. De tirar a vida intrauterina. 1 a cada 5 ou 20 a cada 100. E você sabe muito bem qual é a palavra que resume isso. Que as mídias sociais hoje, se nós utilizarmos, limitam ainda mais o alcance do conteúdo. Por isso é importante que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém, deixe um comentário aí para nos ajudar a divulgar esse vídeo, essa aula, essa mensagem. Queridos, isso aqui é um número assustador. Se nós falássemos de 1.000 mulheres, 200 praticam voluntariamente isso. Quando nós pensamos no número total, são 55 milhões de crianças ao redor do mundo mortas diariamente de forma intrauterina. Se nós fizermos um cálculo rápido e dividirmos 55 milhões por 350 dias do ano, nós temos aproximadamente, olha só, estou com a calculadora aqui, 150 mil fetos mortos por dia. 150 mil fetos mortos
por dia. 50% são por problemas de saúde. 50% são de casos espontâneos, em que a mulher não sabe, está com algum problema, a gravidez, a gestação não está correndo bem. E nós chamamos isso de perder o bebê, perder a criança. Acontece, infelizmente. E toda a nossa solidariedade, oração, intercessão por essas vidas que enfrentam o luto. Há casos, por exemplo, de mães que são obrigadas, a junta médica diz, olha, se nascer a criança, a mulher morre. São casos específicos. Agora, qual é o problema? 50% de 55 milhões desses fetos mortos, o que daria 22 milhões e meio, é porque voluntariamente a mãe, muitas vezes também por decisão do pai, muitas vezes por negligência daquele que teve a relação com a mulher e não quer assumir a responsabilidade, de forma voluntária, 50% desse número assustador retiram a vida de um pequeno ser, de um pequeno indivíduo, ainda no ventre. E infelizmente, o projeto ideológico, essa cultura da morte, vem com a legalização de diversas práticas. Diversas práticas. Infelizmente, no Brasil, por exemplo, a prática da eugenia, se você não sabe o que é esta prática, a eugenia é o descarte do ser humano que tem alguma má formação ainda no útero materno. E o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, no dia 12 de abril de 2012, decidiu por 8 votos a 2 e 1 voto de abstenção que o feto anencéfalo, por exemplo, a criança que nasceria sem o cérebro, poderia ser abortado. Agora, o que é pior? Existem leis querendo ser aprovadas para que o aborto seja permitido aí em qualquer momento da gestação da mulher até a 12ª semana. Ou seja, de 3 meses para menos, se a mãe quiser tirar a vida da criança, se a lei for aprovada, poderá sim fazer com apoio jurídico, com apoio médico, com apoio do Sistema Único de Saúde brasileiro. É um slogan, né? Uma faixa pós-moderna que a cultura que não tem o temor a Cristo propaga. Meu corpo, minhas regras. Quem dera isso fosse utilizado para o lado positivo. Quem dera isso fosse utilizado para o lado bom. Seu corpo, suas regras. Logo, há regras, há parâmetros, há diretrizes, há necessidades de cuidar, de zelar, de não jogar a saúde pelo ralo. Agora, pegam esse slogan, essa frase e aplica-se. Meu corpo, minhas regras, então não haverá regras. Infelizmente,
Muito triste. A própria lei mosaica, os 10 mandamentos que são tão famosos, e do Decálogo de Êxodo, capítulo 20, dos 10 mandamentos derivam a maior parte das concepções jurídicas de leis de boa parte dos países do mundo. E o 6º mandamento, Deus deixou muito claro para o homem: não matarás, não assassinarás. Não cabe a nós, seres humanos, tirar a vida de outro ser humano. Alguém pode até comentar: professor Micael, existem casos de mulheres que foram abusadas, violentadas, acabaram engravidando, o que fazer? Moças tão jovens, adolescentes. Perceba, irmãos, o nosso foco aqui na aula não é com relação a esses casos extremamente difíceis, e toda a nossa solidariedade e oração por essas pessoas. O nosso foco aqui é com a cultura que está sendo estabelecida no Brasil e no mundo. Uma cultura em favor da morte. Algo voluntário, lembra que nós comentamos? Algo voluntário, que enxerga a vida humana como algo normal, como se o ser humano fosse uma roupa que agora me serve, não serve mais, eu descarto. Infelizmente, é contra essa cultura terrível, diabólica, maligna, que nós estamos lutando, que nós estamos ensinando a palavra de Deus. Porque a Bíblia deixa muito claro, Gênesis 2, verso 7, Gênesis 1, 27 e 28, Deus é o autor da vida. É Deus quem é o autor da vida humana. Nesse quesito, e eu quero concluir com essa reflexão, essa videoaula, nesses casos difíceis, quando nós cruzamos as estatísticas, quer dizer que para cada 5 mulheres, uma tira a vida intrauterina, para cada 100, 20 fazem isso. Quando nós cruzamos as pesquisas para verificar se dessas 20 de 100 mulheres que praticaram isso, quantas das 20 foram vítimas de uma ação criminosa terrível? 1 ou 2 no máximo. Perceba que a maioria que comete essa prática não é por conta de algo que veio a ela e ela não teve culpa. A maioria é por conta de relações ilícitas, extraconjugais, por conta de falta de responsabilidade. Está grávida, vamos constituir uma família. O homem assume a responsabilidade, a mulher assume a responsabilidade. Não. Querem viver uma vida promíscua, sem nenhum tipo de cuidado, nem mesmo higiênico, a fim de evitar DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Acontece uma gravidez involuntária, indesejada, e infelizmente a vida intrauterina é tirada sem nenhum tipo de remorso, de dor. Se bem que vale lembrar, psicólogos, estudiosos da área em questão,
comentam que os traumas são terríveis. Para mulheres, para famílias que passaram por isso de forma voluntária e acabaram depois se arrependendo terrivelmente. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde desta cultura de morte que tem se espalhado pelo mundo e, infelizmente, estão querendo institucionalizar, tornar essas coisas como leis civis na nossa nação. Lembre de deixar o seu comentário, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém. Que Deus te abençoe, todos nós em prol à vida. A vida é uma dádiva, um dom que nós recebemos de Deus. Deus te abençoe, um abraço, valeu!